Olá, Pro, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre registro na educação infantil, mais propriamente sobre o meu registro, tá bom? Aqui no canal, se você ainda não conhece, tem uma série que eu tô falando um pouquinho sobre o registro na educação infantil, com base na Instrução Normativa 2 de 2019. Então lá eu falo um pouquinho sobre como e o porquê do registro na educação infantil, assim como um pouquinho sobre a carta de intenção, que foi o meu terror no início do ano, e também sobre semanário e diário de bordo. Então, se você ainda não viu, vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha depois, tá bom? Bem, nesse vídeo, o que eu pretendo fazer? Compartilhar com você um pouquinho sobre como é que eu estou fazendo o meu relatório agora com essa situação toda de pandemia, de estarmos tão distantes das nossas crianças, da nossa sala de aula. Não tem como ser um semanário ou um diário de bordo, como nós estávamos acostumados a fazer. Eu chamo de semanário por uma questão de costume, tá bom? Mas na realidade, o registro que eu faço no caderno, ele é pensado mais para o diário de bordo. E aí, você participou da jornada pedagógica, Pro? Eu fiz o meu relatório aqui, Jornada Pedagógica 1, Jornada Pedagógica 2. Esse primeiro relatório aqui é sobre aquele vídeo do retorno de Portugal. Eu achei interessante, mas enfim, tenho lá as minhas ponderações. E o Jornada 2 é o relatório sobre o último vídeo, aquele de ontem que falou sobre projetos e mapas mentais. Pena que a língua não ajudou muito, não é mesmo? Mas enfim, deixa isso pra lá. Vamos então ao que nos importa nesse vídeo, que é o relatório do Classroom. Então eu vou te mostrar aqui, ó, vou abrir. Primeira coisa que eu quero ressaltar é, todas essas tarjas pretas que você verá são as informações que para mim não são válidas apresentar, tá bom? Então, a DRE, onde eu trabalho, e o nome da escola, o meu nome, o nome da minha companheira, e claramente o nome das nossas crianças. E na foto, tá vendo que eu mostro a foto, mas eu coloquei aqui uma carinha feliz, que é a carinha feliz delas, neste caso. Tudo bem? Mas vamos lá. Falar um pouquinho sobre o registro agora nesse sistema, nesse modo que nós estamos operando, é meio complicado. Não tem uma referência porque é algo totalmente novo. Certo? Então, eu me baseei para fazer esses registros no que eu fazia já lá no meu semanário. Então, eu transpus aqui para o Word, porque não tem como fazer no caderno, porque a gente tem que depositar, tem que anexar, essa é a palavra, lá no Classroom. Então, é isso. Eu vou apresentar um pouquinho para você. Lá na escola onde eu trabalho, nós começamos efetivamente a trabalhar no Classroom a partir do dia 1º de junho, tá bom? Até então nós vínhamos esperando algumas orientações, porque na educação infantil estava um pouquinho complicado. E nós vínhamos fazendo então as nossas publicações lá na rede social, ó, Facebook aqui. Eu acredito que a maioria das escolas tenha usado também o Facebook como um meio, um instrumento para contactar, para interagir com as famílias. Então vamos lá. O meu relatório aqui, como você pode ver, olha que lindo. Era uma vez uma classe muito engraçada. Por que eu decidi colocar esse texto? Na realidade, primeiro eu escrevi toda a introdução do meu relatório, como você pode ver aqui, ó, tá vendo? Eu escrevi toda a introdução. Só que depois que eu escrevi a introdução, eu pensei, poxa, eu deveria ter feito uma mini história. E aí, por isso que eu decidi colocar esse título. Era uma vez uma classe muito engraçada. No próximo relatório, eu vou tentar de fato contar uma historinha e aí, se você achar interessante, eu volto aqui para te mostrar. Eu não consigo fazer o relatório, jogar logo as atividades, sem antes fazer uma breve introdução. Isso é mal de pessoa professora de língua portuguesa, eu acredito. Mas tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para você um pedacinho. Eu não vou ler tudo, tá bom? Mas só para você ter uma base de como que eu comecei. Então, fomos pegos desprevenidos. Quem imaginaria que em 2020 pararíamos nossas vidas pessoais e profissionais por conta de um vírus? Certamente ninguém. Mas essa é a realidade que atravessamos ontem, hoje e não sabemos se amanhã. A única coisa que sabemos é sobre como tudo virou de pernas para o ar. E, fato, na educação não poderia ser diferente. Crianças privadas de suas vidas escolares, da oportunidade de desenvolvimento cognitivo e social, da interação. Contudo, sabemos que não haveria outra solução senão essa, de priorizar vidas. Não é, Pro?
é extremamente necessário que o nosso objetivo maior de vida como ser humano que seja a saúde, porque sem saúde nós não somos exatamente nada. E aí, continuando então o relatório, escreva um pouquinho sobre como foi feito o trabalho lá, juntamente com as minhas colegas, e aí eu já começo para a apresentação das atividades. Só quero chamar a atenção para essa notinha de rodapé aqui, ó, tá vendo? Não possuímos autorização dos pais para compartilhar as imagens. Eu coloquei isso daqui porque eu não sei exatamente se a escola tem uma autorização lá, mas eu pensei apenas em mim e na minha colega de turma. Nós não temos autorização para compartilhar e aí é melhor evitar fadiga. Comecei aqui, ó, exatamente a primeira semana de junho, que nós começamos com as atividades lá no Classroom. Bem, então tá aqui, ó. As atividades vai do dia 1 ao dia 5 de junho nesse relatório, tá bom? Então aqui eu falo um pouquinho sobre a atividade e o mais importante, a interação dos pais, das crianças, em nos dar um feedback das atividades. Então aqui eu tenho a primeira atividade e aí a mãe da criança fala, olha, a aluna adorou a atividade, porém falta cola branca para fazer a tinta artesanal. Mas tínhamos tinta guache e fizemos uma pintura na caixa de papelão com o pai dela. Desenharam um arco-íris e o sol. Ela amou fazer a atividade com o pai. Então, que legal, não é mesmo? E aí, conforme a gente vai fazendo essa interação com a família, a gente vai trazendo isso para o nosso relatório, a gente consegue enxergar algumas coisas. A mãe adaptou a atividade que nós sugerimos para a criança dela, e esse é o mais importante. Não é mesmo? É assim que a gente faz dentro da escola também. Depois, olha, descendo, nós temos aqui uma outra aluna, olha que coisa linda. Vendo? A mãe enviou-nos uma imagem com ela fazendo o desenho. Essa família aqui não teve uma interação por escrita, foi apenas a imagem, mas a imagem já nos diz muito. E aqui, ó, tá vendo que depois tem um textinho? Esse textinho eu falo um pouquinho sobre essas duas crianças, eu faço um comparativo de como eu as conheci lá na sala de aula e como é que eu as vejo aqui pelas imagens. Segunda atividade aqui, olha, a massinha de modelar, olha que bacana. E aí eu tenho novamente duas imagens aqui e eu vou direto para o comentário da mãe. Oi, essa atividade da massinha é bem legal, porém não temos todos os ingredientes. Mas hoje a aluna me ajudou a fazer uma torta de limão e adorou mexer na massa. Fizemos pastel também e ela adorou mexer na massa. Então, olha que bacana, né? A mãe, ela tá se adaptando e o mais legal disso é que ela ainda tá dando um retorno para nós, dizendo eu consegui ou eu não consegui desenvolver a atividade. Ela faz aqui outros comentários também. Além das imagens, nós recebemos também alguns mini vídeos, olha que bacana. Descendo, olha aqui essa atividade, gente. Contação de histórias, Mamãe Natureza. Eu fiquei encantada nessa atividade porque na devolutiva da mãe, ela diz o seguinte: a aluna adora que o pai conte histórias para ela. Mandei a foto dela com o livro da Masha, tá, porque, né, é uma leitura. E aí depois, olha aqui, ó, ela diz: ela amou a história da Mamãe Natureza. Agora disse que quer plantar uma sementinha para ela cuidar da florzinha. Eu fiquei tão empolgada na hora que eu li isso que lá no Classroom eu respondi pedindo para que ela registrasse todo esse momento, filmasse, enfim. Porque no retorno às aulas, isso vai ser, assim, um material maravilhoso para a gente trabalhar com as crianças. E a resposta dela foi muito positiva, olha só. Pode deixar, assim que comprar as coisas para plantar, vou registrar sim. Pensamos em fazer uma mini horta, olha que absurdo. Uma mini horta de temperos, como salsa, coentro e etc. Ela está toda empolgada porque falei que vou comprar a terra, os vasinhos e as sementes para nós plantar. Muito legal, né, Pro, a gente ver essa interação. E aqui nós temos a penúltima atividade aqui, ó, com o desenho sobreado, coisa que nós fizemos quando nós éramos crianças também. E aí tem um pouco sobre como foi a interação das alunas. Olha que fofas, tá vendo? Gente, olha, eu fiquei apaixonada aqui, olha. Ela fez o desenho sombreado e aí provavelmente a mãe, a responsável, alguém, escreveu. Muito lindo, não é? Saudade pro Dalila e a outra pro. E aí aqui eu inseri um outro vídeo também da aluna. E olha que legal o comentário da mãe. Isso porque eu elogiei a criatividade deles em relação a trabalhar com a filha em casa. E ela me respondeu, ela adorou essa brincadeira. Verdade, a maior parte dessa criatividade vem da aluna. Ela adora estar inventando algo diferente.
Muito legal. E isso, Pro, me fez pensar no seguinte, essa aluna em específico, na sala de aula eu me lembro muito bem, ela era muito quietinha, muito recatada na dela, sabe? E aí, vendo assim em casa como ela é, isso me abre portas para quando a gente voltar, eu olhar para ela de uma maneira diferente, não é mesmo? Então a gente vai se encontrando como pode. E aí aqui eu finalizo o relatório, e aí eu vou ler para você esse trechinho só para você ver como que eu finalizei. E finalizamos essa semana cheia de carinho e saudosismo. Infelizmente, a participação por este canal ainda é mínima. No entanto, como professoras, não podemos esquecer que se conseguirmos fazer a diferença na vida de uma criança, já terá valido a pena toda a nossa dedicação ao trabalho. Estaremos firmes para que na próxima semana possamos dar continuidade ao nosso trabalho, mesmo que dessa maneira estranha que nos encontramos. Por que eu falo que é importante se a gente alcançar apenas uma criança? Na minha turma nós temos 35 alunos, só que desses 35, neste relatório nós tivemos a interação de apenas 3 alunos. Infelizmente é pouco, mas a gente também não pode criticar, julgar ou falar que a culpa é dos pais, porque assim, uma coisa nova, não é mesmo, gente? Ninguém sabia que isso fosse acontecer. Muitos, como nós mesmas professoras, não sabem ainda como utilizar o Classroom, outros não têm acesso, outros não têm tempo. Então, aos pouquinhos, eu acredito que essa interação vai aumentar. E outra coisa, menina, deu trabalho fazer relatório com apenas 3 crianças. Imagina os 35. Jesus, acende a luz da nossa vida. Mas é isso, Pro, me conta aqui nos comentários como é que você está fazendo os seus relatórios. Ou você ainda não está fazendo? Ah, tá sim, né, Pro? Porque a gente tem que fazer. Se é nova por aqui, sua primeira vez, por favor, já se inscreva aí no canal, deixa seu like. E olha, não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que vão aparecer por aqui no vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!